Perfeito. Então, comentamos que o profissional perito, antes do intervalo, né, não é necessário fazer concurso público, né, você se cadastra no sistema para perito, e o que é necessário ter é a questão, né, fazer um bom trabalho, fazendo um bom trabalho, novos virão, novos surgirão, e para todo profissional liberal, o que é extremamente necessário é a questão da credibilidade. Então, credibilidade é tudo, né? Também conhecer da rotina, né, do fórum, como é que funcionam os trâmites processuais, para que justamente você esteja auxiliando, e daí diz assim, olha, o perito que não conhecer vai encontrar dificuldades, né? Sugiro o seguinte, né? Se alguém está iniciando, senhores, não estou dizendo para você ser nomeado e uma outra pessoa fazer o trabalho por você. Isso não, código de ética velho, tá? Mas, né, quem sabe, talvez num primeiro trabalho, se existe muita dúvida e muito receio, quem sabe você fazer, que nem o pessoal fala, a duas mãos, né, fazer uma parceria, e que daí você, junto com outro profissional, elaboram, que seria o mesmo que se fosse contratado, né? A responsabilidade é sua, então você vai fazer, mas você pode ter uma assessoria de alguém, tá? Mesma coisa acontece, por exemplo, com o administrador judicial. Um administrador judicial, ele cuida da massa falida, ele não teria como, seria humanamente impossível ele fazer. Quem trabalha com perícia, em muitos casos, a maioria, na verdade, trabalha sozinho, tá? Quem é o perito, o cara vai lá e faz tudo sozinho. Mas assim, ó, se a pessoa tiver uma quantidade, alguma coisa, às vezes ele pode ter algumas equipes para fazer uma parte, por exemplo, assim, ó, de extração de dados, de lançamento de dados, e daí o profissional faz toda a análise e faz todos os cálculos, tá? Mas vocês sabem que no dia a dia tem alguns procedimentos que é muito... É um trabalho mais burocrático que não é o grande, o importante ali que é o pensar, né? Se o sistema desse, seria excelente, mas em alguns casos, tá? Ok, continuando. Quanto ganha o perito judicial? Perito judicial não tem salário, perito judicial ele vai ganhar honorários profissionais pelo laudo que ele faz. Então, na hora que for nomeado, o juiz vai estabelecer... Só um minutinho, por favor, só um minutinho. Quero ver o que está acontecendo, porque eu estou recebendo uma ligação aqui da faculdade. Perfeito, senhores, tudo certo. É só porque falaram tanto de água, de chuva, que eu pensei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Só eu tô aqui né? Vou ficar tipo assim que segurei o pessoal. Então tá, acho que não, tá tudo certo. O profissional, ele vai receber os honorários dele, né? Pelo laudo. E no nosso semestre, na nossa disciplina, o que vai acontecer? Vocês farão, né? Vão apresentar qual que será o valor dos honorários para a perícia judicial a ser realizada. Então, o que acontece? É um caso de liquidação de sentença, né? Por ação de haveres. O valor dos honorários é tanto.
Ao longo dessa disciplina, eu tenho já, né, uma petição, um modelo para que vocês possam tanto aprender a fazer esses cálculos, como é que seria a ideia, né, com um exemplo, para simular e aprender, e daí como é que é feito esse cálculo para apresentar para o juiz. Porque assim, ó, você não diz assim, ó, quanto é que é? Você não diz assim, ó, quanto é que é? Ah, é 5 mil reais. Tipo, né? Poderia até ser. Mas você pode dizer assim, olha, o trabalho demanda tantas horas de trabalho, coisa e tal, conforme. Então, fica algo que fica embasado. É difícil um advogado questionar e pedir para você baixar o valor quando o advogado percebe que existe uma análise do valor, né? Então, assim, vai demandar tantas horas, é um trabalho onde é necessária uma diligência na empresa, a empresa fica mais afastada, é diferente de você simplesmente dizer assim, ó, é tanto. Aí o cara vai dizer, olha, excelência, eu acho que o valor é alto. Aí o juiz fala assim, é alto, eu vou perguntar se o perito não faz pela metade. Não teria isso se você falasse, olha, a empresa é afastada, não sei o que, vai demandar tantas horas, tá? Aliás, o nosso conteúdo vai falar ali também a respeito na hora da precificação, tá? Então, devido à natureza da função, o perito recebe honorários como uma determinada, né? Assim como também o ritmo das nomeações, no início pode ser lento. Ah, aqui é o seguinte. Aqui é tipo uma dica, né? Que a professora Antônia deixou, que é assim, ó. O início, quando você decide por ser perito judicial, pode ser, né? Ou, na verdade, assim, toda profissão, quando você inicia, dependendo de como é que é feita essa divulgação, né? Ela começa mais devagar, então você vai tendo as primeiras nomeações, até que recebe, até que depois você chega num patamar que você já vai tendo tantas nomeações e o dinheiro já vai entrando, ou você vai fazendo, mas já tem nomeações anteriores, que o valor mensal fica muito bom, ou o valor anual excelente. Isto é para dizer o quê? Que a perícia judicial, você às vezes pode conciliar com uma outra atividade que no primeiro momento você não precisa pedir, né, a demissão da empresa onde você está para dizer agora eu sou perito, daí que você vai iniciar. Então assim você pode fazer e à medida que você começar a ser nomeada para os primeiros trabalhos, aí você faz a análise, né, do tipo assim, poxa, já estou ganhando muito mais com a perícia do que eu ganharia no escritório onde eu estava. O perito só se comunica no processo através de petições escritas, né? Através dos laudos, né? Retira os laudos ou realiza os laudos, retira e entrega processos, recebe intimações, faz pedido de adiantamento de honorários, faz vistorias ou exames de documentos e pessoas, reúne-se com assistentes técnicos, dirige-se constantemente aos cartórios das varas cíveis. Então, senhores, aqui é o que faz o perito, tá? Então, professor, o perito, ele pode pedir, né, ele pode entrar em contato e conversar diretamente com o juiz, né? Sim, sim, tá? Mas o trabalho final do perito é o laudo. Não impediria, né, que se o perito tem uma situação ali que ele acha que é de extrema urgência, né, e ele gostaria, sim, tá? Mas o perito não vai em nenhum momento, por exemplo, eu preciso conversar com o juiz para trocar uma ideia. Não, não é essa ideia, né? Não é esse o objetivo. Daí, com certeza, o juiz também nem vai gostar, né? Agora, às vezes tem uma situação que o perito fala assim, cara, isso aqui, antes de eu já colocar no laudo, né? Enfim, né? Pode haver situações nesse sentido. Mas a ideia é né? Tudo que o perito tiver para dizer, ele coloca lá no laudo. Também, eu acabei não comentando, mas existem situações onde foi feito um primeiro laudo, esse laudo foi impugnado, e daí você está sendo nomeado para realizar um novo laudo. Ok? Já vi situações assim, né? Ou às vezes que o tempo passou e os valores já estão todos atualizados, e você pode ser nomeado para atualizar e fazer algumas alterações ali, correções, tá? Nesse caso, você já tem um laudo anterior para ter como parâmetro. Tá? Então, pode ter um laudo anterior, o material ele fala, né?
realizaram os laudos, mas quando eu fui ler para vocês e falar, eu falei, olha, lê ou buscaram os laudos, porque pode haver um laudo anterior. Na nossa região, os processos são todos eletrônicos. Então, né, essa questão, retirar laudo, pegar o processo em carga, entregar o processo, né, isso tudo acontece, você e o seu computador eletronicamente, acesso ao processo como um todo, e com isso, você pode estar acessando o processo, uma outra pessoa pode estar acessando, não vai haver prejuízo. Né? Antigamente, o que acontece? O perito ia lá, pegava o processo. Se você quisesse ver, dizer, o processo está em carga com o perito. Quando retornar, né, você pode pegar para visualizar. Tá? O laudo é o produto final do trabalho dos peritos judiciais. O laudo é colocado dentro do processo e funcionará como uma prova. Porém, existe todo um trâmite burocrático que chamamos de burocracia e rotina forense, a ser seguido pelo perito até a apresentação do laudo. É necessário ter conhecimento da burocracia com detalhes para obter sucesso profissional. Aí aqui tem algumas questões, mas as questões a gente vai seguir adiante. Eu quero que a gente entre nessa nossa segunda apresentação sobre o tema. Beleza? Então, vou abrir a nossa segunda apresentação e a gente já continua. Vocês estão aí comigo, né? Deixa eu só ver se voltou porque eu aqui. Eu quero só verificar. Deixa eu puxar aqui para vocês. Eu quero só verificar aqui com vocês. Um minutinho, quero passar no corredor, porque virou um silêncio aqui na faculdade e eu acho que tá só eu, vocês aqui, e eu não sei o que aconteceu. Só um pouquinho, tá? Vou pedir para vocês aguentar só um minutinho enquanto eu abro aqui. Deixa eu ver, agora vem alguém? Não vem ninguém? Deixa eu puxar para cá para a gente abrir aqui o trabalho de perícia. E a gente já vai adiante. Só quero saber só se eu estou sozinho aqui no bloco. Não, prof. Que bom. Ó, aqui perto de mim não vi ninguém. Acho que vou ficar sem minha máscara, né? Eu tinha comentado se alguém tivesse problema, os alunos saíram. E vou deixar gravado aqui, mas é a segunda vez que eu vejo um BMW parado dentro da água, né? Não sei o que acontece, cara. Um baita carrão ali, deve custar no mínimo $500 mil. O cara colocou na água, era tipo uma caminhonetezinha, uma vez também estava passando aqui na estrada, e o carro lá paradinho com a luz ali dentro da água. Beleza. Vamos ao que interessa. Como estou só eu, né, aqui, não vi ninguém para lá, nada dos blocos. Então, acho que, né, sou só eu, vou tomar a minha liberdade de tirar a máscara, e acho que fica melhor para a gente conseguir conversar e visualizar. Seguindo nosso assunto, a respeito do trabalho de perícia, aqui a gente vai conversar também a respeito da figura do assistente. Trabalho de perícia, né? Comentamos ali a respeito do assistente, cada um, né? Tanto o réu quanto o assistente, quanto o autor pode nomear um profissional, né? Para ser assistente técnico, a gente já havia comentado. Vocês vão ver que nos processos eles podem ter nomes diferentes. Aqui a gente apresentou como réu e como autor, mas ele pode ser, se for uma ação trabalhista, reclamante e reclamada, né? Aquele que era autor ou réu, ao longo do trabalho, tá? Ao longo do trabalho, do processo. Um deles recorreu e ele entrou com recurso. Esse recurso se chama agravo de instrumento, por exemplo. Quem entra com agravo se chama agravante. Quem vai se defender, a outra parte, se chama agravado. Não significa que o autor é sempre agravante e não significa que o réu é sempre agravado. Se o réu entrar com recurso, o réu vai ser o agravante, tá? E assim você tem, né? Mas assim, pela lógica, você geralmente vai escutar autor e réu, né? Reclamante e reclamado. Professor, eu preciso decorar ou eu vou ter facilidade de entender? Vai ter, tá? Não é difícil. Por quê? Porque você vai pegar o processo. Quando você pegar o processo, vai ter digamos, a primeira peça do processo, petição inicial.
Aí, a pessoa que entrou com a ação, ele vai nomear, ele vai dizer assim, eu, né? Não vai dizer eu, mas ele vai dizer assim, João de Deus, né? Aí conta todos os fatos. Aí ele fala assim, o querelante João de Deus, né? Querelante é quem faz, por exemplo, uma queixa-crime. Só que como você vê o processo, aí você consegue entender. Ou você vê uma outra peça, né? Uma defesa prévia, e daí ele fala assim, o querelado, você já sabe, é outra parte, né? Então, vendo o processo, você consegue entender. Hoje em dia também tem o Google, né? O cara joga no Google, o que significa tal situação? Aí ele vai te dar um norte, você vê o processo e vai, né, vai se dar super bem. Preciso comentar isso com vocês, porque senão vocês vão para a primeira perícia de vocês e daí começa a surgir umas dúvidas. Poxa, mas agravante não é sempre autor? Agravado, sabe? Tipo isso. Mercado de trabalho para os assistentes também é excelente, comentei para vocês. Esse profissional deve ter, né? O assistente, ele não é menos que o perito. A diferença é que ele foi contratado pelas partes, tá? Mas ele tem a mesma capacidade do perito. Então, mesma qualidade do perito nomeado, formação em ciências contábeis, registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado, onde tem seu domicílio. Função principal, colaborar com a parte que o contratou na elaboração dos quesitos. Defender a parte litigante, né, elaborando quesitos que certamente deverá obter respostas do perito com o intuito de beneficiar o contratante. Fazer perguntas, né, que vão demonstrar que quem lhe contratou tem a razão, né? E que, ou, né, se ele não tiver a razão, demonstrar que ele, né, não queria causar aquilo, ou que, na verdade, a intensidade não é aquela, ou que o valor que está sendo pleiteado, né, não é aquele por alguma razão, né, tentar, de alguma forma, beneficiar, né, ou favorecer. Por exemplo, pensem comigo, uma situação onde é feita, né, a apuração de haveres de um sócio com outro colega, é diferente quando um sócio quis prejudicar o colega, né, de uma situação onde houve alguma é claro que existe a culpa, né, mas houve alguma falha que daí os valores que deveriam ser repassados para o sócio foi menor, né, mas a pessoa não agiu de má fé, é diferente, né? Pense você, se você fosse julgar uma situação onde um sócio aparentemente foi lá e fez de tudo para prejudicar o outro, ou numa situação onde houve uma falha ali e que, infelizmente, na hora de apurar, calcularam errado, né? Ou não foi passado o valor correto, por isso entrando com ação de apuração de haveres. Defender a parte litigante, elaborando quesitos, a gente já comentou, né, para favorecer. Aqui, o artigo 465 do Código de Processo Civil, né, novamente reproduzido da opção a parte da sua contratação. Diz o 465, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Então, como é que funciona? O juiz nomeia e ele já fixa de imediato o prazo. Ó, senhor perito, o senhor tem até tal data para entregar o laudo, né? Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias, contados da intimação, do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Inciso 2, indicar assistentes técnicos. E inciso 3, apresentar quesitos. Então, né? Se o perito nomeado pelo juiz for parente de uma das partes, vocês acham que o perito, é claro, o perito já nem aceitaria, né? Mas assim, não pode, né? Não pode o perito que ele é parente, né, de uma das partes, ele vai atuar na perícia. Por quê? Porque pense o seguinte, por certo ele já teria que recusar o encargo. Imagine cada um daqueles eventos de final de semana, de final de ano e tudo mais, né? Todo mundo vai se reunir, a família vai se reunir e vai dizer, pois é, ó, nomearam lá o Joaquim como perito, nosso parente, não é que o cara foi lá e me lascou, né? Não, né? Então, o próprio perito vai dizer, cara, não tem como fazer uma perícia, né, de um cunhado meu, se eu fizer alguma... Não, então, assim...
o perito deveria ser o primeiro para dizer que ele não pode atuar como perito, que ele não, nesse caso, por questão de foro íntimo, não deveria ser o perito. Mas, digamos que ele não perceba que ele é suspeito, ou que ele não perceba que ele está impedido, né? Então, o advogado deve, né, nesse prazo, né, de 15 dias, ele deve arguir, olha, essa pessoa não pode ser, né, não pode ser perito. E é o momento também que ele vai indicar os assistentes técnicos e também apresentar quesitos. Então, vamos ver. A lei oferece a opção de contratar um profissional especializado em contabilidade para auxiliá-la em sua defesa, elaborando quesitos necessários, objetivando obter respostas do perito nomeado que a beneficie. Aqui, ó, funções do assistente. Ficou bem bacana aqui, né, na pirâmide. Então, o que faz um assistente? Ele ajuda a elaborar os quesitos, na verdade é ele que elabora, né, e repassa para o profissional. Elabora o parecer, a gente comentou, o assistente elabora parecer contábil de comum acordo com a parte que contratou, colabora com o período na busca de documentação para instruir o laudo pericial contábil, auxilia, se necessário, o advogado na parte da elaboração da contestação, conforme o item 7 da NBC-TP 01, e o perito contador assistente pode, logo após a sua contratação, manter contato com o advogado da parte que o contratou, requerendo dossiê completo do processo para conhecimento dos fatos e melhor acompanhamento dos atos processuais. Claro, para melhor, né, atender o... Para melhor atender... Eu não sei porque eu estou em pé. Senhores, para melhor atender o advogado ou atender o cliente, é importante, né, que o assistente técnico ele esteja em contato com o advogado, né, tanto para se colocar à disposição, como para exigir ou solicitar, requerer, né, do advogado que lhe apresente cópia do processo completo. Muito provavelmente, né, com certeza, o advogado vai ficar muito satisfeito e vai dizer, poxa, que bom que foi feito o contato comigo, porque justamente a gente precisa fazer uma boa defesa, tá? Chegou num determinado momento que eu pensei, por que eu estou em pé, né? Por que eu estou em pé se na verdade estou eu aqui com vocês? Né? Fico parecendo pela metade, me abaixando assim. Vamos voltar aqui na nossa apresentação e daí a gente vai conversando. Estão gostando do assunto? O assunto é legal fazer, tá? A questão da perícia, o grande tchan, o que é interessante é você ter que elaborar, ou melhor, muito mais do que ter que elaborar, você vê o fruto do seu trabalho, né? A perícia vai demandar de você todo um trabalho intelectual para desenvolver, fazer um estudo, né? Extremamente bem quisto pelos profissionais. E o que vai ser bem interessante é o que ele vai proporcionar para você em termos de qualidade de vida, né? Então, você como perito judicial tem a possibilidade de certa forma, fazer o seu tempo, fazer a sua agenda. Você não precisa, digamos assim, você trabalha num escritório, o cara está lá todos os dias em tal momento, né? Na perícia, o que vai acontecer? O objetivo é que você trabalhe bastante, que você não fique ocioso, né? Mas vai possibilitar a cada um de vocês estabelecer o seguinte, olha, em tal dia eu vou fazer a diligência, em tal momento eu vou, né? Então dá mais autonomia. E além disso, ele deixa de ser algo, às vezes aquela rotina do escritório maçante, vai possibilitar para vocês, né? Conhecer outras pessoas, outras partes, né? E sair da rotina, né, daquela coisinha do dia a dia, faz sempre a mesma coisa. E a remuneração é bem legal, tá? À medida que vai crescendo, vocês vão ver que é bem interessante. Deixa eu voltar para a apresentação e a gente continua aqui a conversa. Então, o item 6 da NBC-TP 01 diz assim, ó, o perito assistente pode tão longo com o perito contador, pondo-se à disposição para o planejamento, para o fornecimento de documentos em poder da parte que o contratou e ainda para a execução conjunta da perícia.
Isso aqui, quando vocês estão lendo, a pessoa fala assim, ah, professor, mas que coisinha boba, né? A pessoa, ah, ele pode entrar em contato, tipo, olha que coisa boba. Não é, não é. Vou explicar por quê. O advogado, vejam comigo, eu sou advogado, certo? Entro com uma ação. Aí, a outra parte me procura. Posso falar com a outra parte? Né? Tipo assim, ó, eu sou advogado do autor, o réu me procura. Aí o réu fala assim, doutor, quero resolver isso ali, quero resolver esse problema. Posso conversar com o réu? Posso sim. Agora, o réu fala assim, doutor, eu já contratei um advogado. O advogado é a pessoa que vai falar por ele, tá? Por uma questão ética que eu digo assim, inclusive de infração ética, tá? Por código, né, da OAB. Eu não posso ligar para o réu, eu não posso ficar mandando e-mail para o réu, eu não posso, tipo, o réu faz contato comigo, eu deixo o advogado dele de lado e eu começo a negociar, não posso, né? Não posso fazer esse contato com o réu, tá? Sob pena de infração ética. Agora, aí poderia existir a dúvida ou o questionamento assim, tá, mas o assistente, ele não é imparcial, ele é parcial. O assistente, ele está lá porque ele tem um objetivo bem claro, que é defender quem contratou ele. Por isso que é tão importante, e o que está escrito aqui, que ele diz assim, ah, não é achismo. Não, a norma, né, a norma técnica vai dizer o seguinte, o assistente, ele tem sim o direito de contactar o perito, manter contato com ele, né, e dizer, ó, posso, né, que eu puder te auxiliar, à tua disposição, mais informações e tudo mais. Ele não cometeu nenhum tipo de infração. Imagine o seguinte, você vai lá, atua como assistente, aí daqui a pouco o advogado da outra parte fala assim, ó, esse laudo aí está eivado de vícios e tudo mais, o perito foi tendencioso, inclusive eu tenho ciência que o assistente falou com o perito. Aí é simples, você pega né, o seu advogado, do mesmo lado que o seu, ele fala assim, olha o que aconteceu aqui. Ele fala assim, não, isso aqui é bem simples, a norma é bem clara. Né? Pode entrar, o advogado saberia, né? Aliás, nem todos, né? Nem todos. Às vezes tem alguns profissionais, o direito é muito amplo, e daí ele está atuando numa área diferente e ele acaba cometendo alguns equívocos, né? Eu tive uma situação onde eu entrei com um processo contra eu, na verdade, como advogado, né? Entrei contra uma determinada pessoa. E eu tenho certeza que a advogada era de uma outra área, até que a gente acompanha, né? E a advogada chegou lá e confessou tudo. Eu entrei com um processo criminal contra uma pessoa, tá? E eu defendendo um cliente. E a advogada chegou lá e falou, não, realmente, né, doutor, o meu cliente, ele fez isso e coisa e tal, mas ele está muito arrependido e tudo mais, e ele gostaria, né, de que... Está arrependido? Eu falei, tá bom. Aí ele falou que gostaria de conversar com ela. Eu falei, não. Era crime de calúnia, injúria e difamação, tá? Aí eu falei, não. Né? Eu faço questão, ele vai pagar a indenização devida e coisa e tal. Só que assim, ela confessou. Mais adiante, vocês vão ver nos slides, a gente vai falar sobre impedimento de suspeição. E tem a questão das testemunhas. Quem teve aula comigo, Davi, sabe, a gente falou a respeito de... Acho que a gente chegou a falar em alguma aula, em algum momento, por alguma questão, a respeito que a testemunha não pode ser parte e ela não pode ter interesse na causa. Aí a pessoa me juntou nomes de pessoas que eles tinham interesse na causa. A pessoa fala assim, a minha amiga. Como é que a pessoa coloca minha amiga e vai ser testemunha? Ela pode ser informante, mas ela não pode ser testemunha. Então, assim, umas situações bem estranhas por quê? Porque às vezes a pessoa atua numa área do direito e tem áreas do direito que você diz assim, ó, fala tudo para o juiz, fala tudo, não esconda nada, beleza? E tem áreas do direito, como por exemplo a área criminal, que a pessoa fala assim, ó, jamais, né, não fala nada, se o juiz tiver comprovada a autoria e materialidade, vai ser condenado. Mas assim, não vai, que nem, por exemplo, não vai você dizer, né, na frente lá, que realmente o seu cliente cometeu o ato.
Na verdade, tinha tudo documentado, então não tinha também, né? Mas assim, beleza? Ok, ó, seguindo. Perito contador assistente e perito contador. Aí diz assim, ó, se recusada a participação, o perito contador pode permitir ao assistente acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local e hora para exame pelo assistente técnico. Então, aqui ele está querendo dizer assim, ó, se o perito, por um acaso, disser assim, né, olha, não vai ser possível, né, você participar por alguma razão lá, né, aí ele vai ter que fazer o seguinte, ó, ele vai ter que, né, se recusar a participação, o perito pode permitir ao assistente acesso aos autos e os elementos arrecadados durante a perícia, indicando o local e hora para exame. Ou seja, se não ficar junto no momento que ele estiver realizando, ele vai estabelecer um momento, um horário, para dizer assim, olha, infelizmente, sei lá, vou fazer esse cálculo final de semana, de noite, tudo mais, mas se, né, se quiseres tal dia e tudo mais, todos os documentos estão à disposição, as informações, onde é que eu tirei, podemos marcar tal dia, né? Só não deixa acompanhar na hora, digamos, dos cálculos que eu vou fazer durante o final de semana, tá? Isso provavelmente seria uma conversa mais informal, não constando assim nos autos, né? Até porque seria um contato telefônico. Aqui, ó, artigo 472. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem as questões de fatos, os pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Então, aqui é uma situação onde, se por um acaso, ao invés de você ter que nomear um perito, você, né, seria bom para um perito nomeado, mas se desde o início, também é bom para quem já é o assistente, se desde o início já é levado os cálculos por um assistente, aí o juiz pode dispensar. O juiz não precisa fazer uma perícia se as duas partes já apresentaram os cálculos, tá? O produto do trabalho do assistente técnico é conhecido como parecer técnico ou parecer pericial, devendo ser ele apresentado, caso queira, né? Então, assim, ó, professor, foi contratado um assistente. Aí, né, o assistente viu ali o laudo pericial. E o laudo pericial foi excelente, tudo certinho, né? E ele não quer apresentar. Precisa apresentar? Não. Professor, ele concordou com o laudo que foi feito, mas ele ainda gostaria, né, o assistente, de confirmar ou ratificar. Pode ser feito? Pode. Já viu? Já vi, tá? O assistente vai lá e coloca. Até porque, assim, ele fez todo um trabalho, então ele coloca lá também. Então ele tem, né, o juiz ele tem um laudo e ainda ele tem um assistente no mesmo sentido. Por quê? Porque vai que o outro assistente quer, né, dizer que o cálculo estava errado por alguma razão, ele pode olhar o seu como assistente. Então, no prazo máximo de 15 dias após a ciência do laudo apresentado pelo perito do juízo. Então, é o prazo que o assistente tem para apresentar o seu parecer. É o que se entende, né, se compreende, se depreende, a partir da análise do artigo 477 do CPC, do Código de Processo Civil. Diz assim, ó, mas é facultado a ele, de comum acordo com a parte contratante, né, a pôr assinatura no laudo pericial, produzido pelo perito do juízo. Aqui o que acontece? É a situação que o perito faz e ele já pede para o assistente assinar. Lembre, o assistente ele é contratado pela parte. Se o contador assinar lá o laudo, como é que ele vai dizer depois que o laudo estava errado? Não vai, concordam? Então, assim, ó, se você é um perito nomeado, e daí você fala assim, poxa, o assistente concordou, já vou eliminar aqui. Tá tudo certinho o laudo? Tá, então tá. Então vamos fazer assim, o senhor já assina junto comigo, né? Concorda com aí já assina junto, como se fosse tipo um anuente, tá? Nesse caso, se vincula integralmente ao que fora concluído pelo perito judicial responsável pelo laudo, ficando proibido de emitir parecer técnico ou parecer pericial, ainda que apenas parcialmente contrário a tal documento. Legal? Legal? Assim, ó, eu acredito que as pessoas são boas. Eu acredito que as pessoas são boas. Né? Não sei se é uma questão de energia e coisa e tal, mas já vi muitas pessoas passarem muitas maldades, tá?
A última foi de uma senhora que ela foi pedir aposentadoria. Ela chegou lá e perguntaram para ela assim, a senhora quer aposentadoria por idade? Ela tem 70 anos. Aposentadoria por idade é o tempo de contribuição. Ela falou por tempo de contribuição. Teria que ter 30 anos trabalhado. Ela não tinha 30 anos trabalhado. O servidor do INSS poderia ter orientado ela, né? Porque ele está no sistema, a senhora está no telefone. Ele não fez nada. Ficou 5, 6 meses, foi negado o benefício. Aí ela ligou de novo, sozinha, né? Ligou de novo. Falou, olha, eu quero a minha aposentadoria, foi negada e tudo mais. Ah, a senhora quer por idade? Ah, eu quero por idade, por telefone, quero por idade. Tá bom. Essa senhora apareceu no escritório semana passada. Pelo que ela falou e que ela viu, e as carteiras, ela trouxe 2 carteiras de trabalho, ela tem os anos. Por quê? Porque ela tinha vários registros na carteira antiga e eles não estão aparecendo no INSS. De forma geral, isso não acontece sempre. Eu já acompanhei do cliente telefonar e o INSS perguntar assim, o senhor trabalhou algum outro período além de que esse que eu falei no telefone para o senhor? A pessoa tem que dizer, né? Só que assim, uma senhora de 70 anos, e, cara, né? Moral da história, ela já deveria estar aposentada há bastante tempo, foi 2 vezes negado, a última foi negada agora dia 16 de fevereiro, e na semana passada, o filho dela foi com ela no escritório, falou assim, doutor, eu estou vindo aqui porque é o seguinte, né? Ele sempre disse que estou fazendo tudo sozinho, e negaram 2 vezes o benefício. E assim, eu já vi acontecer em outras situações, que eu estou contando para vocês. Uma delas foi uma situação de um conhecido meu, que foi na Receita Federal, a esposa dele foi alterar o nome dela para incluir o nome de casada, olha só, foi incluir o nome de casada, e daí ele contou para mim assim, que daí ele falou assim, dá uma olhada no meu CPF, Aí eles falaram assim, eu preciso só que o senhor assine isso aqui para mim. Ele assinou. Sabe o que ele assinou? Ele tinha uma dívida prescrita de imposto de renda que já tinha caducado, tá? Já não ia dar mais nada, e ele assinou uma confissão de dívida. A pessoa foi lá, o cara é servidor público, falou assim, eu tenho que cobrar, né? A pessoa veio aqui, deu mole para mim. E eu não vou ser mandado embora. Então eu vou cumprir meu papel aqui do Estado. Ela chegou e falou, o senhor assine aqui, que o senhor essa confissão de dívida aqui. Agora ele responde, então, né, a uma execução fiscal de tributos do imposto de renda, tá? E o pior é que foi feito um rolo, que o cara nem tem participação, o cara meio que entrou no rolo e deu problema com o imposto de renda. Então, ainda que é pior, assim, né? O caso de uma pessoa que ganha super bem e deixou de pagar o imposto de renda, né? Ou teve alguma fraude ali. Perito contador nomeado. O autor ou réu em um processo judicial poderá, já na inicial ou na contestação, solicitar a perícia e o juiz poderá demandar ou negar a sua realização. Existe a possibilidade de nenhuma das partes ter solicitado a perícia e o juiz, ao ler o processo, identificar a necessidade de poder contratar um profissional especializado em contabilidade para auxiliá-lo com informações pertinentes ao objeto que está em discussão nos autos, para oferecer elementos que possam auxiliá-lo no julgamento da causa, informação que serão disponibilizadas por meio do auto. Cadastro de perito e técnicos. Esse cadastro aqui, a gente vai mostrar mais adiante, no outro momento, a elaboração de como fazer, ou melhor. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar com vocês e eu vou pedir, vai ficar como uma atividade para vocês fazerem tipo de dever de casa, que é o quê? Acessar os sites, que eu vou passar os sites para vocês, e daí, na semana que vem, a gente conversa um pouco, tipo, o que vocês encontraram, o que vocês localizaram ali dos sites, tá? Mas vamos comentar aqui a respeito do cadastro, antes de eu falar ali do cadastro, né, de mostrar os sites. Então, assim, ó, cadastro de perito e órgãos técnicos científicos, né? Então, ele está lá no artigo 156, lá ele vai dizer, né, que esse cadastro deve ser mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.
o tribunal vai realizar a consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de circulação, né? Às vezes não tem perito cadastrado, então ele pode buscar profissionais. Tribunal realiza consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, Defensoria Pública e a OAB, para indicação de profissionais e órgãos técnicos interessados. O que acontece? Se você tem um grande número de pessoas cadastradas, ela não vai pegar lá e buscar junto à universidade quem gostaria de ser, né? Beleza. Agora, se você está numa localidade, não tem perito naquela especialidade, aí como é que, né? O que deve ser feito, né? Então, por exemplo, ele vai fazer consulta, conselho de classe, universidade, né? Terceiro, tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Então, ele pode, né, dar uma reformulada no cadastro. A pessoa fez um cadastro, nunca mais atualizou, é um perito que não está se atualizando, a legislação vai mudando, então não adianta ter alguém que depois não vai conseguir, né, cumprir bem o encargo. O órgão técnico ou científico, né, claro, assim, ó, você não pode eliminar alguém do nada, né? Mas o que geralmente vai acontecendo com tudo, é o seguinte: você pede para atualizar lá o sistema, alguma coisa, né? Olha, até tal momento, até tal data, para dar uma atualizada, porque a gente está pedindo umas outras informações. Quem não atualizou já está fora, né? Acaba acontecendo. Por quê? Porque às vezes alguém se cadastrou há 8 anos atrás e hoje em dia já nem está mais atuando. Aí imagina que ele estivesse lá no cadastro, cada vez nomeia, aí ele diz, não estou mais, né? Então o que acontece? Faz algumas atualizações, quem não atualizar o cadastro, né, ele não está participando, não está atuando. Então é uma forma uma forma, digamos, de você dar essa peneirada. O órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade com vistas à verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição. Quinto, a nomeação do perito passa a ser de livre escolha do juiz quando na localidade não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal. A escolha, nesse caso, deve recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Bem, além de tudo que vimos como requisito, caso opte por seguir essa carreira, né, precisa me preocupar com algo a mais para exercer a função de perito, né? Não me pareceu tão difícil. Então, assim, ó, quando a gente está falando da perícia contábil, a exigência, né, tem algo a mais, ok? Então, além de ser contador e estar devidamente registrado e regular perante o respectivo CRC, precisará ainda, nos termos da NBC PP 02, se submeter ao chamado Exame de Qualificação Técnica para Perito Contábil. Tá? Após a aprovação nesse exame, o que acontece a cada ano, fica garantida a sua inscrição, né, no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. A NBC PP 02, que regula o exame, entrou em vigor em outubro de 2006, passando a valer em 2017. Opa! Então, o que a gente viu, né? O juiz nomeia o perito e no mesmo momento da nomeação, ele já coloca o prazo para a entrega do laudo. Existe a possibilidade de nenhuma das partes ter solicitado a perícia, e mesmo assim o juiz, ao ler, identificar a necessidade. Tá? Adiante. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender do conhecimento técnico. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos científicos inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Aqui ele traz, ó, tem que ver se dá certinho o link, né? O link antes ele estava bem ok. Vamos clicar aqui, vamos ver. Às vezes eles mudam os links, mas a princípio é a Corredoria Geral de Justiça. Deixa eu puxar para cá. Então, assim, ó, pessoal, um dos sites, tá? Esse aqui é a Justiça Estadual. Deixa eu ver se abriu direito aqui. Essa é a Justiça Estadual. Aparece ali, ó, Poder Judiciário de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina.
base de consulta de peritos, tradutores e intérpretes, né? Vai depender depois quando ele preencher o que ele é. Requisitos. E aí tem o cadastro, ó. Aí ali, ó. Escusa para nomeação, proposta de honorários, ainda atrás, central de atendimento, e daí tem todo o cadastramento, tá? Então aqui, esse material ali, ele tem, né, ó, base de consulta de peritos, ó. Então o que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia? Fui falando bastante, até para a gente quebrar um pouco, conversando aqui com vocês. Vou pedir, né, o material, ele tá lá na aula 2, esse que a gente está visualizando ali a apresentação. Ali teve o link que vocês entraram na Justiça Estadual, né? tjsc.jus.br. Vou pedir para que vocês façam também a seguinte consulta, ó. Eu vou botar depois no chat, tá? Justiça Federal de Santa Catarina, ó. Essa é a Justiça Federal. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês acessem o site, tá? Por quê? Porque daí você acessa o site, ó, começa a saber um pouco, ó, pesquisa, consulta, ó. Aí você começa a ver aqui, ó, certidões, transparência, né? Vão surgindo dúvidas, né? Ó, auditoria, guias, e daí vocês verificam assim, ó, como é que eu posso fazer, né? Será que aparece aqui do perito? Como é que eu faço para me cadastrar? Ele vai mostrar, tá? Vocês vão ver ali que tem as informações para cadastramento de peritos, tá? Então assim, ó, vou deixar só esses dois também, não vamos fazer na trabalhista. Vou pedir, né, para que vocês acessem, então, o site, né, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acessem o site da Justiça Federal, até para dar uma consultada, ter um parâmetro ali, o que aparece, o que consta como requisitos necessários. Só que antes, deixa eu entrar aqui na apresentação, porque ela me traz ainda, aqui, ó, a situação do cadastro que é de peritos para o Ministério Público de Santa Catarina. Vê se ele abre direitinho aqui o link. Não, aqui não foi, tá? Mas dá para tentar buscar. De forma geral, geralmente se cadastra na Justiça, mas talvez então consegue entrar também no Ministério Público. Eu nunca fiz cadastro no Ministério Público. Mas uma dessas também é interessante. Ele está abrindo ali o site. Tem dado erro, mas depois ele abriu. Ó, tá? O que é interessante também, nesse tempo, vocês podem fazer a consulta, por exemplo, assim, ó, dos peritos, quem que é perito cadastrado e tudo mais. Às vezes eu consulto, por exemplo, teve uma situação que inclusive saiu foi um questionamento ali num caso de perícia, que daí o profissional que foi fazer a matéria jornalística, ele falou assim, olha que estranho, porque ao consultar, né, estavam questionando ali uma perícia que foi realizada, né, no jornal, né, ao constatar os peritos, né, não aparece o nome desse perito. Então, ele fez a consulta, tá? Bem interessante. Senhores, tranquilo até aqui? Como é que estamos indo? Como é que vocês estão? Tá, para abrir esses 3 sites agora? A minha ideia, o Adalberto falou, tá tudo ok. Beleza, Adalberto. A minha ideia é o seguinte, a gente foi conversando, né, sobre o que é o papel da perícia, do perito. Eu não sei o que aconteceu para mim aqui, né? Eu aqui na sala de aula, o pessoal se movimentou, choveu, alagou, então eu fiquei com aquela sensação assim, meu Deus, será que está caindo o mundo? Eu não estou sabendo, né? Para mim está tudo normal aqui. Só que a gente foi falando, eu acho que fica cansativo. Então, assim, para a gente quebrar o gelo, o que eu vou pedir para vocês? E é importante, para que vocês tenham noção como é que funciona, que agora vocês peguem esses 20 minutinhos que a gente tem finais, né, e que vocês consultem. Acessem o site, eu vou botar aqui no chat, ó. Acessem o site do tjsc.jus.br, acessem o site da Justiça Federal e vejam lá o que aparece para cadastramento de peritos, como é que funciona. Dá uma consultada quem são os peritos cadastrados, tá? Aliás, está na apresentação, né? Eu posso botar aqui, ó. Justiça Federal de Santa Catarina.jus.br, o outro, Tribunal de Justiça de Santa Catarina.jus.br, e o outro que foi acessado foi Ministério Público de Santa Catarina, né? mp.br. É claro, a pessoa não vai se cadastrar, pode, né? Mas não vai se cadastrar para ser perito, né, depois de formados, para fazer a perícia
no sul do estado, é muito distante, não, dependendo, você vai ser nomeado e o valor não compensaria ter que se deslocar até lá, a não ser que fosse uma situação que você vai pensar assim, não, eu consigo fazer porque é tudo online, tá? Mas se não, o que acontece é, os peritos acabam se cadastrando para essas localidades mais próximas, então vocês tipo assim, eu moro em Balneário Camboriú, aí a pessoa se cadastra para fazer Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, né? Nessa localidade. Beleza? Senhores, quero agradecer bastante a presença de vocês. Eu vou deixar o tempo para que vocês pesquisem. Cada um vai pesquisar no seu próprio tempo, né? Então, depois de realizada a consulta, na semana que vem, o que eu vou fazer? Na semana que vem, eu vou perguntar se vocês já acessaram, o que vocês viram, para a gente fazer tipo um bate-papo, né, sobre como é que foi. A gente finaliza a apresentação e vou trazer algumas perguntas de múltipla escolha, que aliás já estão lá, mas eu vou sugerir que vocês, né, possam fazer. Eu tava pensando, deem uma estudada em casa e tragam aqui. Só que daí, às vezes alguém não conseguiu estudar. Então, assim, na aula de semana que vem eu dou um tempo e quero trazer uns primeiros casos para a gente visualizar, acessar o processo, né, ver ali, teve a nomeação do perito, olha o que o perito colocou como honorários. Então, a gente vai dar uma navegada em conjunto que é bem interessante para ficar mais perto de vocês do que a gente está conversando, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, desejo uma excelente noite e para alguns, né, até quinta-feira, alguns têm aula comigo também na quinta. Valeu, abraço, tchau, tchau. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gabriela. Esther também, boa noite. Valeu, bom descanso, pessoal, tudo de bom.